Nacional de Humanização. Então, o primeiro seminário de humanização surgiu na necessidade de fortalecer os projetos que constrói no cotidiano do trabalho o SUS que dá certo. O evento ele foi idealizado e organizado pelos residentes e teve como Olha aí, Laura, os residentes. Teve como eixo teórico-político os princípios, diretrizes e dispositivos do Projeto Nacional de Humanização. Qual o objetivo que teve esse seminário? De tornar a humanização um movimento inerente às práticas de saúde e residência multiprofissional, contribuindo para o fortalecimento do SUS no contexto do hospital universitário. Se você quiser passar a próxima transparência, por favor. Então, o seminário permitiu ainda, através da troca das experiências do cotidiano, um ambiente de trabalho, a percepção da indissolubilidade entre atenção e gestão. Então, a atenção e gestão eram duas coisas que caminhavam juntas dentro do projeto. Após o evento, pôde-se observar um certo efeito de contágio nas práticas dos profissionais e residentes. Então, nesse seminário, eles perceberam assim que houve esse contágio, né? Essa questão que você sempre fala aí da teoria dos autores que estamos trabalhando, né? A questão molecular, né? O agenciamento que dá entre, né? Entre. Então, essa questão... Isso mesmo, Antônio, você já está delesiando. Deixa eu... Alguns relataram o quanto o seminário permitiu a reafirmação de um certo modo de pensar a humanização nas práticas assistenciais, além de favorecer a criação de dispositivos ao longo dos meses seguintes, como grupo vivenciais entre os usuários e também os profissionais. E agora vamos para as considerações finais, se você quiser passar aí os slides. A pesquisa cartográfica, essa pesquisa foi realizada entre os anos 2012 a 2014. Possibilitou a invenção e a reinvenção de modo de fazer, mesmo que em muitos momentos esse processo de invenção e reinvenção tenha se deparado com fronteiras rígidas dos diferentes saberes e poderes, né? Aquilo que foi falado. Peraí, só um minuto, Antônio. Você está vendo, Fernanda? Tem o extrato, tem o endurecimento e tem possibilidades, ok? Exatamente. Vai, aquilo que você havia falado, né? Às vezes os médicos tiveram essa dificuldade nessa pesquisa, porque eles são detentores dos saberes e também do poder dentro da área médica, né? Em relação aos demais profissionais. Apesar disso, o diálogo entre os profissionais e os modos de trabalho em equipe favoreceu mudanças em uma estrutura hospitalar que ainda mantém uma estrutura médico-centrista, né? Ou seja, tudo gira em torno do médico. Surgiu o caminho da clínica ampliada ao articular e incluir os diferentes enfoques e disciplinas. Contribuiu com a cogestação já foi bem falado aí pelo Diego, né? Levando em conta também a participação do usuário, né? E fomentou grupalidade quando produziu espaço de análise coletiva. A pesquisa cartográfica foi realizada, né, nos anos aí que nós falamos. Nesse sentido, valorizou o trabalho e o trabalhador ao garantir uma escuta e mapear potencialidades. A partir das ações multiprofissionais, foi possível promover processos de mudança nos sujeitos e a partir deles, como também no funcionamento do hospital. Os profissionais efetivos puderam reconhecer paulatinamente a importância da atuação da residência ao incluir os residentes nas análises e avaliações de determinados casos clínicos. A integração entre a equipe multiprofissional de residentes
E a equipe médica, embora tenha avançado, ainda é reconhecida como problema que afeta diretamente a construção de um cuidado mais efetivo. Durante os 2 anos de experiência, né, desse trabalho, a residência produziu interferência no ambiente institucional, mas, ao mesmo tempo, é clara a necessidade de consolidação do Projeto Nacional de Humanização no Hospital. Nas realizações de reuniões em equipe interdisciplinar, que inclui professores, alunos de graduação, equipe médica e multiprofissional. É imprescindível o afeto no trabalho em saúde. A experiência da residência multiprofissional tem o seu trabalho afinado com a política de humanização. A aposta é compartilhar um campo de experiência, em que todos nós, que buscamos produzir saúde e trabalhamos para isso, possamos criar formas de atuação a partir do modo como o cotidiano nos toca, exigindo desvios, desnaturalizações. Então, é isso. É bonito isso, né, gente? Como que a gente tem que desnaturalizar mesmo algumas coisas, né? E como que a gente tem que apostar, né? Vocês gostaram do artigo, o grupo que fez? Sim, sim, muito. A gente percebe aí muito conceito de transversalidade, processo de interatividade, agenciamento no né, o celular, linhas rígidas, quando se deu a relação dos médicos e os demais profissionais, houve ali linhas rígidas, né? É muito interessante. Ideia de processo, plano das forças, a instabilidade dos instituídos. Isso mesmo. Então, adiantou. Então, as aulas adiantaram. Vamos passar para o próximo grupo, então? Vou colocar o seminário, compartilhar a tela aqui. Espera aí, vamos embora. Quem que é? Vai dar certo. Deixa eu abrir o PowerPoint. Não se preocupem, vai dar certo. Tudo tem conserto, menos nascimento e morte. Vamos lá. Espera aí, compartilhando. Janela do aplicativo. Pronto. Estão vendo? Agora foi. Apareceu aí, gente? Alguém foi? Então, vamos lá. Quem vai apresentar essa parte? Sou eu que começo, professora. Agora não está aparecendo, não. Quem que é que está falando? Desapareceu. Sou eu, Roberto. Calma. Vai lá, meu filho. Compartilha aí. Olha, apareceu? Sim, agora sim. Então, tá bom. Mas que letrinhas que vocês puseram aqui, gente, a gente está com... A professora está velha para ler os letrinhos tão pequenas assim. Vai. Professora, a gente está aqui reivindicando professores mais novos no programa. Aqui na vez. Precisa de professor mais novo, porque a professora já me enxerga mais não. Professora, vamos lá. A professora tem uma alma super jovem, hein? Vai. Verdade, professora. O título é Os Cuidados da Estratégia de Saúde da Família a um Adolescente Vítima do Bullying, uma cartografia. Aí tem aí 2 autoras, a Pamela Lamarca Pigozzi e a Ana Lúcia Machado, ambas são enfermeiras com doutorado em enfermagem, então é desse lugar que elas falam, né? A Pamela, especificamente, tem experiência na saúde pública com ênfase na estratégia de saúde da família, e a Ana Lúcia Machado orienta investigações que tratam das dimensões da subjetividade no cuidado em saúde e saúde mental, experimentação da cartografia deleuziana e Gattari. Então, é desse lugar, né, do encontro das duas que surge esse... Na introdução aí, eu não estou conseguindo, nem eu estou conseguindo ver o slide aí. Tá bem... Não, abre o seu, vocês querem que eu mando para você? Leite, então... Espera aí, eu vou tentar, olha se deu. Deu? Só passa o slide.
Vai. Isso. Aí, então, esse artigo é um estudo que buscou cartografar a produção do cuidado, que foi ofertada a uma situação de bullying, e que foi realizada pelos profissionais da estratégia de saúde da família. Elas começam o artigo, assim, fazendo uma definição de bullying, né, que elas colocam que é caracterizado como um conjunto de comportamentos agressivos que acontece repetidas vezes e com desequilíbrio de poder entre os envolvidos, de modo que a vítima se sente impotente perante o ato de violência. Na hora que eu li isso, eu até lembrei de um vídeo que ficou viral aí, acho que uns 2 anos atrás, de um menino gordinho que fica recebendo soco na cara de um outro menino, e aí ele pega o menino e vira o menino e para baixo, o negócio viraliza por causa das pessoas, de alguma forma, ficando com a ideia do bullying e tudo. E aqui o artigo, elas começam trazendo dados exatamente da alta incidência disso no Brasil. Elas falam que no Brasil a ocorrência desse problema no ambiente escolar é significativa, tem um estudo transversal de Moura que elas apresentam com 1.075 estudantes, que mostra que 17,6% deles eram alvos de bullying. E teve um outro estudo nacional realizado com 109.104 estudantes, realizado em todas as capitais brasileiras, que mostrou que 20,8% dos estudantes relatam ser autores de bullying e 7,2% disseram ser alvos de bullying. Então, aí ela ainda segue falando que a terceira edição de um estudo nacional sugeriu que o ato de praticar bullying pode estar relacionado a algumas características desses adolescentes, como sentir sozinho, ter insônia, poucos amigos, apanhar da família, faltar às aulas e não comunicar aos pais, por isso, enfim. E aí, em geral, então, os estudos vão apontar que esse é um problema de saúde pública que vai interferir diretamente na saúde psíquica e física dos estudantes. Nesse sentido, então, os profissionais de saúde devem estar atentos, assim, aos sinais de violência para poder intervir precocemente. Agora, na atenção primária aí. No Brasil, a atenção primária pode ser representada pela estratégia de saúde da família. Esse modelo de atenção à saúde é responsável por construir relações de vínculo com os usuários registrados em seu território de abrangência e ser resolutivo quanto às suas demandas de saúde. Então, a estratégia de saúde da família, através do acolhimento, da escuta sensível, eles podem resolver grande parte dos problemas apresentados na comunidade. Ademais, o serviço pode estar atento não somente aos problemas de ordem física, mas também às questões da esfera psicossocial que acometem os jovens, como, por exemplo, a prevenção dessas violências, e o bullying entra como uma delas, né? O presente estudo, então, busca compreender como o cuidado ofertado ao adolescente vítima de bullying ocorreu na estratégia de saúde da família e buscou captar, através da perspectiva dos profissionais de saúde, quais foram os caminhos que eles percorreram e que o adolescente percorreu na busca de amparo dentro da própria rede de atenção à saúde. Então, isso pretendeu cartografar a produção do cuidado ofertado ao adolescente de bullying. A partir de agora que elas vão começar a discutir sobre metodologia, o tempo inteiro, de alguma forma, é que elas vão, tanto na hora da metodologia, que aí elas falam da cartografia, da produção dos dados e tudo, elas vão tentando fazer aquilo que a gente estava discutindo no artigo anterior, que é fazer uma certa defesa da cartografia enquanto um método e colocar a validade, assim, da cartografia enquanto um método de pesquisa. Que elas vão falar que o referencial metodológico utilizado na cartografia, baseado na análise deleuziana e guattariana, que é uma das correntes da análise institucional. O que será apresentado é a construção coletiva e transitória de vários sujeitos constituídos por suas histórias, seus contextos de trabalho, suas experiências e vivências tão genuínas, singulares e mutáveis. Esse método torna possível acompanhar a processualidade dos acontecimentos, que é o que a gente estava falando, né? Assim como os caminhos percorridos pelos sujeitos e suas relações com o ambiente em que transitam. Permite também acompanhar o desejo como força disparadora de processo de cuidado, acompanhar a reprodução ou produção de hábitos propulsores ou não de vida e acompanhar encontros baixa potência criativa entre os sujeitos nos seus diversos cenários de passagem. A cartografia, as autoras apontam que necessariamente requer a habitação de um território, e este que privilegia os modos de sentir
diversos atores ali envolvidos. Esses territórios podem ser compostos por linhas institucionais, são aquelas que engessam, reproduzem o cuidado, e pelas linhas instituintes, que são aquelas mais flexíveis, as linhas de fuga, que dão para inúmeras formas criativas e inventivas de cuidar. As autoras vão falar da produção de dados, que é uma coisa que até a Kátia citou antes aí, né, na hora que você estava fazendo essa diferenciação, a Roberta concorda e tudo, que não é simplesmente uma coleta de dados, né, mas é uma produção de dados que é feita a partir da cartografia. E ela ocorre no instante da efetivação em ato. O fluxograma analisador de Merri, empregado neste estudo, é um instrumento de pesquisa que pode ser trabalhado como um dispositivo. Será usado com a intenção de engendrar estratégias que produzem um modo de ver, um ver para enxergar aquilo que não é visível, ver para captar da realidade sua dimensão de excesso, de beleza, de horror, de intolerável e de assustador. Então, esse instrumento de pesquisa pode criar, então, esses espaços que são estimulantes para o relato dessas coisas, né? Despertar para um pensar diferente, refazer e reconstruir diálogos, refletir e discutir minúcias difíceis, dolorosas ou não, e imaginar e elencar o que se passou antes e o que se passará depois das cenas trazidas. É isso. Agora pode continuar aí o próximo do grupo, eu não sei quem está na sequência. Hoje falta. Roberto, o slide não está aparecendo. Cadê a Roberta? Será que ela saiu? Edivaldo, ela disse que ia sair e entrar de novo, para ver se resolve o problema do slide. Agora tá aparecendo. Apareceu? É que eu estava com o microfone, eu tinha tirado. Agora vocês estão vendo? Sim. Roberto, pode colocar no 5. Pronto. No próximo. Pronto. Então, aqui eu vou dar continuidade. O Charles estava falando da cartografia, essa proposta das autoras, né? Da cartografia, e ela distribuiu também diário de campo para cada membro da equipe, né? Para a gente comunitária, para enfermeira, para médico, e esse modo de cartografar, isso era colocado à vista de todo mundo lá na equipe de saúde da família, para eles entenderem esse que ela chamou de traçado do adolescente, que é o TEL, né? Então, eu vou expor um pouquinho agora como que foi esse traçado de TEL lá na equipe de saúde da família. Como o Charles falou, ela utilizou o fluxograma analisador, né, para poder fazer essa cartografia e analisar essa trajetória do TEL. Essa trajetória ela foi esmiuçada no fluxograma, como ele entrou, por quem foi recebido, por que ele entrou, por que ficou, quais foram os cuidados e as decisões direcionadas a ele, bem como quem estava com ele, como o TEL participou desse processo e também como os profissionais de saúde, em um agir conjunto, cuidaram do adolescente. Então, há multiplicidade aí, né, nessa cartografia. O adolescente escolhido como um caso passador, estava envolvido em situação de bullying, e também ele era atendido pela equipe de saúde da família. O TEL ele começou a ser vitimizado no ambiente escolar quando todos os pelos do seu corpo caíram, em razão de uma alopecia total. Esse também foi um dos principais motivos pelos quais, né, a mãe do TEL procurou ajuda no serviço de saúde. Pode passar para o próximo. E aí a gente veja o exemplo, né, desse fluxo analisador. O que seria esse fluxograma, né? O fluxograma analisador é um modelo de atenção de um serviço de saúde, é um diagrama utilizado como perspectiva de desenhar um certo modo de organização de um conjunto de processos de trabalho que vinculam entre si em torno de uma certa cadeia de produção.
O objetivo principal dessa ferramenta é disparar um processo de coletivização do trabalho. Então, não é só para demonstrar ali o caminho que o TEL fez, mas também provocar uma certa reflexão na equipe, né? Em todos os envolvidos ali com o atendimento do adolescente. E aí eu vou começar a falar... Espera aí só um minuto. Isso aí é uma invenção do Emerson Merri. O Emerson, ele é um inventor do campo da saúde disso, da cartografia. Ele estuda também cartografia. Eu mandei um livro para vocês, que é super legal no Zap da turma, que é Os Pesquisadores Imundo. É muito interessante. Vai lá, pode ir. Então, pode passar para o 7, Roberto, slide 7. Aí já é o fluxograma. É o fluxograma, tá pequenininho. Vou aumentar um pouquinho para ver se vocês conseguem ver. Olha lá. Eu consolidei aqui, que é bastante informação, mas eu coloquei de uma forma resumida para a gente entender como que foi esse o traçado aí de TEL. Vamos começar lá pela entrada. Como que foi essa entrada do TEL na equipe de saúde da família? A mãe de TEL, ela encontra com uma agente comunitária de saúde no território dela lá, né? Isso foi no município do interior de São Paulo. E a mãe solicita o atendimento para o filho e explica a situação, né? Que o TEL estava quase sem nenhum pelo no corpo, incluindo cabelos, os quais começaram a cair abruptamente, sem motivo aparente. Essa forma redonda aqui no fluxograma lá, ó, é entrada, tá vendo? Ó? Recepção é retângulo, decisão é losango, outro retângulo, ofertas e saída. Vai, só para... Pode ir, Divaldo. Então, estamos lá na entrada. A mãe complementou que o filho não estava bem emocionalmente, ela fala isso para a gente comunicar de saúde, e que seu rendimento escolar estava caindo. O TEL recusava ir à escola, né, devido ao bullying que sofria, praticado pelos colegas de classe, pelo fato, né, dele não ter os pelos. E aí, a parte agora da recepção, como que foi? TEL e a mãe foram acolhidos pela enfermeira lá na equipe de saúde da família, que entendeu a necessidade de um atendimento médico. A recepcionista separou o prontuário do TEL, encaminhou para a triagem, né, faz aquela parte, acho bem burocrática das equipes de saúde, né, mede a pressão, afere o peso, a altura, enfim. E aí encaminhou ele para consulta médica. E aí vamos para a decisão, nessa primeira parte. O TEL e sua mãe foram recebidos pelo médico. Ele realizou uma breve anamnese e exame físico. Ele diagnosticou o TEL com alopecia total, por motivo desconhecido, e também deu um outro diagnóstico de criptorquidia, acho que é isso, retenção de testículos na cavidade abdominal, e desconsiderou o estado emocional de TEL. Não foi mencionado isso nessa primeira decisão aí da cartografia. E quais foram as ofertas? Né? O cardápio de ofertas. O médico, ele encaminhou para a urologia e dermatologia do município. A enfermeira, ela encaminhou a família, o TEL e a mãe do TEL, para um hospital X, que ela achou que o especialista do município lá não atendia essa situação de alopecia total. Então, caminhou a mãe e o TEL para um outro hospital, para um outro município, né, na capital de São Paulo, por acreditar que o médico do município não atendia. O hospital X chegou lá, né, o TEL e a mãe chegou nesse hospital X, esse médico diagnosticou com alopecia total e pediu o retorno de TEL para especialista do município, porque no município atendia essa especialidade. E não houve outras alternativas de atendimento indicadas por esse médico lá do Hospital X. O médico especialista do município, por sua vez, não se mostrou inclinado ao atendimento, dizendo que não se tratava de alopecia total, mas também não apresentou alternativa para o atendimento. Edivaldo, a doença, só um minuto, é alopécia. Alopécia, né? Tá bom, alopécia. Porque vocês não
não são da área da saúde assim, né? Mas é alopécia, tá bom? Tá bom. A Paula, enfermeira, né, ela é da equipe da saúde da família, ela sem ter mais opção, ela dirige-se ao setor de agendamento da Secretaria de Saúde, e aí ela marca uma nova consulta com outro dermatologista, né, num outro hospital, que chamou de Hospital Y. A agente comunitária de saúde entregou o encaminhamento para a mãe do Theo, já com agendamento, né? A mãe do Theo, que chama Emília, ela relatou que não ia nesse hospital Y, pois não queria correr o risco de não ser atendida novamente, e que ela trataria do caso do filho por si mesma, dizendo que ela iria à Secretaria de Saúde tratar o assunto com um cargo superior, para que resolvesse a questão da consulta. Assim, o Theo, apesar de apresentar queixas como não querer ir à escola e baixas notas escolares, ainda estava sem suporte psicológico até o momento em que esse fluxograma foi realizado, né? Ou seja, 6 meses após perder todos os pelos do corpo, ainda não tinha conseguido o atendimento adequado. É aí, nesse momento, que vai ter a entrada da pesquisadora. Mas a saída para fechar aqui aquele fluxograma foi que Paula, a enfermeira, né, ela relata que ela perdeu a credibilidade de contato com a família, com a Emília, que era a mãe do Theo, depois que a mãe do Theo falou que ia procurar um cargo superior, já que, né, ela não tinha conseguido até então uma eficiência, um atendimento para o Theo. Nesse acolhimento que a mãe do Theo teve lá na Secretaria de Saúde, esse cargo superior, né, que ela colocou aqui entre aspas, encaminhou a mãe, por sua vez, para outro hospital, que ela chamou de Hospital Z. E a gente vai entendendo aqui o traçado do Theo, né? Aí volta no início do fluxograma, 2 entradas. Foi a nova entrada desse cargo superior no fluxograma e a entrada também da pesquisadora. O cargo superior na Secretaria de Saúde, ele recepcionou a Emília e o Theo. Ele não é necessariamente ao nível primário de atenção, mas ele foi uma ponte no atendimento ao nível secundário, ambulatorial, de saúde, quando os encaminhou para o serviço de especialidade. A nova entrada da pesquisadora, ela sentou para conversar com a equipe, principalmente com a enfermeira, né, e começar a estabelecer aí essa cartografia. Depois de um diálogo pensativo entre a enfermeira e a pesquisadora, considerou-se a necessidade de uma reaproximação com a Emília, a família, né, do Theo, que seria mais adequada do que solicitar novamente um retorno. Então, já nesse primeiro momento, nessa entrada da pesquisadora, eles refletiram que não ia convocar a Emília para ela comparecer lá na unidade, e sim que elas fariam uma visita, né, tentando um novo vínculo ali com a família. A recepção, continuando o fluxograma, foi realizada uma visita domiciliar, aí dessa vez foi a enfermeira com a agente comunitário de saúde, né, que já tem um vínculo no território. Nessa visita, a enfermeira, né, ela até inclusive tem uma nova postura agora diante dessa nova visita, né? E aí, resumindo essa visita, depois de uma conversa, a enfermeira convida a Emília para um novo atendimento, né, lá na enfermagem, na equipe de saúde da família. E a Emília, que é a mãe do Theo, aceitou esse convite, né, para comparecer lá na enfermagem. Decisão. A consulta de enfermagem com a enfermeira foi feita, né, na equipe de saúde da família, só que nessa primeira consulta o Theo não compareceu, só foi somente a mãe, a Emília. O que teve de cardápio para nessa consulta? Na consulta, a enfermeira ela pergunta sobre o Theo, né? Ela interessa pelo Theo dessa vez e também aborda outras situações da família. Então, você já vai percebendo, já vai tendo uma outra postura mesmo, né?
não só pelo TEL, mas tem uma visão de toda a complexidade da família. Saída. Ainda não havia acontecido a saída de TEL, né, quando terminou essa pesquisa. Né, o TEL continuava do atendimento na equipe de saúde da família, já que a enfermeira, ela entendeu que ele necessitava de cuidados contínuos, principalmente de suporte emocional. Apesar da ausência de um plano terapêutico que atendesse as necessidades do TEL, ao longo, né, da confecção do fluxograma, a equipe, né, ao visualizar essa cartografia, esse fluxograma, né, que estava exposto lá para todo mundo ver, eles surpreenderam, né, com o tempo, com a falta de resolução que estava acontecendo, né, no atendimento do TEL. O que é muito comum, né, gente? Vocês veem a via sacra do paciente, você vê os desencontros da rede, não é? E a tendência é deixar o paciente extraviado, mas como que eles tentaram fazer um outro link aí, né? Isso. Decisão. O TEL, então, permanece na equipe de saúde da família. E qual que foi o cardápio dessa vez? É tentar tratar a alopécia de TEL na equipe de saúde da família, tecer intersetorialidade com a escola, a fim que pudesse dialogar com a diretora ou a professora, né, se fosse o caso, uma vez que o bullying sofrido por TEL estava afetando sua saúde mental e, consequentemente, seu desempenho escolar, considerando também que a educação em saúde relativa ao bullying entre estudantes na escola era necessária, oferecer cuidados a toda a família de TEL, por meio de atendimento de enfermagem e domiciliar, levando em conta também que tinha uma adolescente grávida na família, o suporte à Emília, que também tinha algumas fragilidades, né, psicológicas. Ela tinha uma enteada que estava acamada, necessitava de cuidados neurológicos e mentais, então a família tinha outras questões também que até então não tinham sido vistas, né. Providenciaram atendimento psicológico para a Emília e para o TEL, e também criaram, né, alternativas de lazer e distração para o TEL. Inclusive, eles procuraram um outro agente comunitário de um outro território, que não era daquela equipe. Esse agente comunitário de saúde, ele sabia tocar bateria, eles perceberam que o TEL já tinha colocado isso em algum atendimento, que ele tinha vontade de aprender a tocar bateria. Então, eles buscaram esse agente comunitário de um outro território para ver a possibilidade desse agente comunitário de saúde ensinar o TEL a tocar bateria. Ô, Edivaldo, eu não tenho que passar o slide, não, né? Que eu estou vendo aqui. Então tá bom. Esse foi o caminho mesmo, o fluxograma, que nesse gráfico, nessa tela aí, ele está condensado, né? Porque eu estava relatando então tá bom, a gente já está aqui, ó. Eu fiz alguns comentários aqui, Roberta, mas o Tarso, daqui a pouquinho também, eu acho que ele vai colocar a visão das autoras. Eu não sei se vai dar tempo da gente comentar, mas acho que a gente podia passar para o Tarso. Vai dar sim, são 10:06. Vai dar, depois a gente amarra e comenta. Tarso, vamos passar para você? Sim. Então, pode passar o slide, Roberto? Nossa senhora, abri demais, espera lá. Aqui, é esse aqui, o cuidado desarticulado e cansado? Olha para mim, antes tá? Desse. Fluxograma? Antes. É o 8 aqui? Mesmo, tá? Não, acho... Pode passar. Isso. Pode deixar ele, não é esse exatamente não, mas é esse aí. Esse. É porque na ordem ficou trocado. Primeiro nós vamos falar, quer dizer, a pesquisa ela traz, então, ela revela, né, modos de cuidado em saúde mental que se encontram articulados nesse caso estudado. E as autoras fazem o destaque, então, desses modos, né? Primeiramente, nós vamos destacar o cuidado atento, que seria, pode passar o slide, o próximo. Esse aqui. Nós vamos voltar lá depois. Esse cuidado atento que vamos dizer assim, protagonizado pela agente comunitária Mari, né?
coloca, então, a evidência, né, do sofrimento do adolescente, não somente pela falta de pelos no corpo, mas principalmente pelo afetamento de sua saúde mental por ser vítima de bullying. Ela foi quem mais destaca isso, né? A gente vê que as autoras também chamam atenção para um agir de potência dessa agente comunitária e como esse agir se dá de que forma, né? Quando ela, de modo prestativo e rápido, leva informações à mãe do adolescente, também quando ela faz a mediação com a equipe de estratégia de saúde da família e a família também, né? Quando a mãe do adolescente ameaça romper o vínculo com o serviço, ela também favorece aí nessa visita domiciliar, né, que aconteceu, e a riqueza de informações que essa agente possui a respeito do adolescente, né? Oferecendo assim, a oportunidade de se olhar para além do diagnóstico clínico que o adolescente recebeu. Então, ali ela cria um campo de linhas flexíveis que possibilitava que o processo de cuidado pudesse prosseguir. Além disso, também é chamada a atenção para o olhar vibrante. Eu achei isso muito bacana, muito interessante, dessa profissional aí, dessa agente comunitária. Então, o profissional, ele pode, né, tecer suas redes de produção de cuidado por modos singulares e operando, né, no gerúndio de saber fazer, que permite o novo, que se coloca à prova e resiste a modos de fazer já postos e dados, que é chamado de autogoverno, o trabalho vivo em ato, né, que foi a posição aí dessa profissional. É o que também se denomina forças instituintes, ou seja, a produção do novo subvertendo o já estabelecido da instituição, que aproxima muito da ideia de organismo, né? Como já foi até falado. É isso mesmo. Então, a postura dessa profissional, que foi a de não reprodução, né? Lança uma nova dimensão ao caso, afastando-se, então, da lógica do atendimento fragmentado, que a gente vê aí nas muitas idas e vindas a especialidades, né, e profissionais distintos, abrindo, então, possibilidades para uma intervenção inventiva. Agora, Roberta, você pode voltar naquele anterior, por favor. No número 8. Esse aqui. Isso. É só mudar de lugar. Pronto. Isso, verdade. Pronto. E aí, quer dizer, aí uma outra análise que a pesquisa também nos traz é quando o cuidado ele é desarticulado e cansado, né? Assim elas denominam, que está no fluxo enfermeira, médico e especialista. Então, o profissional de saúde também pode operar em linhas de cuidado que configuram um atendimento menos criativo, engessado, menos produtor do novo. Então, segundo as autoras, né, não significa que essas linhas menos flexíveis ou duras sejam totalmente desnecessárias ou devam ser completamente excluídas. Eu achei isso interessante e aí eu me lembrei desse trecho, né, dessa parte do Mil Platôs que nós lemos, quando então Deleuze-Guattari vai dizer, né, falando a respeito da questão do corpo sem órgãos e dos estratos, né, liberem-no com um gesto demasiado violento, façam saltar os estrados sem prudência e vocês mesmos se matarão, ao invés de traçar o plano. Então, é prudente experimentar as oportunidades que cada estrato oferece, ver como a estratificação se dá a cada um para deixar delicadamente que agenciamentos se conjuguem. Então, eu achei interessante, quer dizer, não é a proposta que todo o sistema da rede, né, de atendimento de saúde mental se modifique assim completamente, né, mas que haja mais flexibilidade ali nas linhas, né, pelo que eu entendi. Isso daí que você pegou, Tasso, é a prudência, né, que a gente tem que ter com os processos de desterritorialização. Muito bom você ter conversado com o texto, Tássio, você pôs uma citação muito pertinente. Ótimo. Pode passar, Roberto.
Pode passar para o 10. Então, tá. Ainda falando sobre o cuidado desarticulado, o problema que as autoras destacam se apresenta da seguinte forma, né? A cristalização das ações, no caso, né, na assistência de saúde, das ações num trabalho morto. Quer dizer, o que aparece assim de forma na desmotivação pela simples reprodução do trabalho, né? Então, elas destacam isso, eu achei isso também muito interessante. A captura das linhas flexíveis pela normatização dos fazeres sustentados numa hierarquia intelectual, quer dizer, graus de formação acadêmica. Ela diz isso porque quando a agente comunitária, ela que tinha, então, essa percepção mais flexível, né, das questões do paciente, ela é sufocada, de certa forma, por essa hierarquia, porque aí tem aqueles que têm uma formação acadêmica maior, né, hierarquicamente ocupam posições mais destacadas nesse sistema, acabaram, então, ela se sentindo assim, intimidada, de certa forma, a colocar-se, né? Isso acabou acontecendo aí nesse estudo. Também a fragmentação do modo de fazer saúde, a gente vê isso muito claramente, diminuindo ou impossibilitando o afetamento. Então, quando a agente comunitária de saúde, ela chega, né, para conversar com a enfermeira, por exemplo, então ela perde potência, né, no seu fluxo, no fluxo informação enfermeira, médico especialista, quando ela não narra do sofrimento que o adolescente passava em decorrência do bullying. Então, ela acaba perdendo, sendo capturada, digamos assim, né, por essas linhas duras. A gente vê também, ainda dentro daquele tópico, né, que a enfermeira surdeou, ela usa essa expressão, as autoras usam essa expressão, surdeou, quando não ouviu a preciosa informação sobre o sofrimento emocional deste paciente. E o médico simplesmente reproduz ações no paradigma biologicista e fragmentado, desconsiderando os aspectos psicossociais. Só para você perceber aí, Roberto, a gente não está vendo os slides, viu? Mas posso continuar aqui tranquilamente. O que isso ocasiona, né? Quando só um minutinho, é que a professora Roberta saiu da sala, ela mandou no grupo. Ok. Então, parece que ela caiu. Tá, vamos aguardar um pouco. Gente, a professora apareceu. Tá? Você levou a cabo bem a bola aí? Eu parei um pouco aqui te esperando. Pode vir, então. Pode continuar. Desculpa, foi a minha internet dessa vez, desculpem. Igual o Antônio, às vezes foi a da professora. Agora a gente ficou sem os slides, mas eu posso continuar sem eles, não tem problema, viu? Espera aí, não, eu vou colocar. Vou colocar de novo, compartilhar. Área de trabalho, janela do aplicativo. Olha, Tarso, se deu. Olha, gente, deu. Ainda não. Aliás, vai aparecer. Isso. Apareceu? Sim. Então, vamos. Então, a gente está analisando ainda esse ponto do cuidado desarticulado e cansado que é no fluxo enfermeira, médico especialista. E o que isso ocasiona, né? As autoras destacam, então, dentre outras coisas, a extensão do sofrimento e angústia do paciente num ambiente de cuidado árido e engessado. Não se considerou também outras questões que envolvem o caso, como, por exemplo, questões de moradia, financeiras, o estado emocional dos envolvidos, né, com relação aos deslocamentos propostos aí pela equipe, a princípio, também ocasionando encontros tristes. Eu achei isso aqui muito importante ser destacado, né? Quer dizer, encontros tristes do paciente, né, do usuário do serviço com os profissionais que ali estavam. Quer dizer, tal forma de conduzir
o cuidado estampava o cansaço visível dos profissionais no seu aspecto laboral, no seu espaço laboral, reproduzindo um agir cheio de lamúrias que minava as possibilidades de encontros potentes e afetuosos, consequentemente produzindo encontros tristes, né, com os usuários. Elas, inclusive, fazem menção de uma citação do Guattari, que mais ou menos diz que pouca produção se tem quando pouco se deseja, pensando aí no engessamento do serviço, né? E aí nós já vamos chegando para o final, nessa parte das conclusões. Ressignificando o cuidado, então, né? São propostas aí das autoras. Então, o que um usuário do serviço de saúde quer, de fato, né? Ele precisa sentir confiança, e elas acreditam que, uma vez, então, estabelecida essa confiança ali naquele serviço, né? Esse sentimento agiria como linha de fuga para deslocar aquele relacionamento da uniformidade, quer dizer, a serialização, e trazê-lo para o território do cuidado contínuo e afetivo, o que criaria outros modos de subjetivação, né? Sujeitos mais autônomos, independentes, outros mundos libertos e inventivos. Então, ofertar à equipe de saúde de adentrar, então, um território do afeto, possibilitando decisões mais efetivas no caso a caso, bem como o desejo de se fazer saúde resistindo à captura das linhas de homogeneização. Super importante, super relevante isso, eu achei. Além disso, pode passar, eu acho que tem mais algum, Roberto? Pode passar. É o último. Acho que é o último, isso. A questão das subjetividades descuidadas, também é um outro ponto que elas destacam aí ao final, citando o próprio texto aqui, né, das autoras. Isso aqui eu vou precisar realmente citar na íntegra, porque eu achei muito, muito curioso. Utilizando os princípios da esquizoanálise, que tem como prerrogativa ocorrer a quente na velocidade e intensidade dos afetos, diálogos e impressões, sentia-se que subjetividades descuidadas que lá estavam no fundo de uma chaleira borbulhavam. E então algumas palavras foram ditas pelo médico. Paula, precisamos fazer alguma coisa. Isso quando elas então tiveram aquela conversa com a equipe, né? E aí o método utilizado vai despertar então questões. Elas pontuam, né? A equipe pareceu ter percebido algo que estava invisível, abafado pelos fazeres automatizados do cotidiano, e elas chegam a essa conclusão. O desfecho da atividade possibilitou olhar para a vida de Theo em si, não somente para a patologia, eu diria assim, pelo menos naquele momento ali, quando elas estão, então, pontuando, né, essa questão. Em relação ao bullying, eu digo isso por quê? Porque em relação ao bullying ficou evidente a frágil percepção dos profissionais em concebê-lo como um risco à saúde desse adolescente, né? Então, quer dizer, pelo menos em algum momento se chamou atenção para isso, ainda que essa recepção tenha sido bem frágil aí por parte dos profissionais. E, por fim, a proposta que as autoras, então, oferecem, né, como parte de sua conclusão, dessa sua pesquisa, atentar-se a uma complexa problemática que, normalmente, esse tipo de sondagem exige. Então, quer dizer, o que um serviço assim, que proposta um serviço assim deveria ter? Primeiro, de questionar, né, o que ocorreu, como ocorreu, onde ocorreu, quem o fez, quais são os sentimentos deste adolescente, quais são seus pontos de suporte, e principalmente ofertar um tempo de qualidade, um tempo de escuta de qualidade, né? E assim elas encerram o trabalho delas, né, com essas propostas que nos fazem então pensar a respeito dos nossos próprios fazeres em saúde mental, né? Eu acredito que isso nos afeta assim bem diretamente nesse ponto. E agora então, os comentários. Tá? Vamos para os comentários. Eu acho que a gente pode começar do grupo, assim, o que vocês acharam, né, de ver a aplicação? Esse foi um texto que aplicou muito diretamente. O outro, ele trabalhou mais
macro e micro, né? Na rede da instituição. Agora, esse texto, ele também trabalha em rede, claro, mas ele centra muito nas subjetividades das pessoas envolvidas e como que ele se liga àquele território, não é? O que vocês acharam do texto? Eu achei o texto muito provocador, mesmo, assim, para quem trabalha, quem atua na saúde mental, né? É extremamente relevante, provocador mesmo, assim, de afetos, né? Assim, de pensar como nós recebemos, né, os nossos pacientes, que tipo de serviço temos oferecido, que tipo de linhas estão ali, né? Vamos dizer que trabalho cansado que é esse, né, Tarso? Assim, isso, exato, nesse ponto. Que cuidado cansado, né? Exatamente, esse ponto me chamou muito a atenção, isso aí, né? Edivaldo queria fazer um comentário, Edivaldo. Cadê você? Que você viu? Não. Será que vai dar tempo? Cadê o Edivaldo? Sim. Eu acho que o artigo, por mim, assim, eu aprendi muito a questão da esquizoanálise através desse artigo. Né? Quanto a cartografia, né, nessa equipe de saúde de família, teve ali um investimento no múltiplo, né? Onde ali tanto a equipe quanto a família, as instituições envolvidas, né? Então, é a questão, acho que, do rizoma, do pensamento ali da rede mesmo. Acho que eu aprendi isso do que elas trouxeram. Porque esse daí é um artigo bem, vamos dizer, não é exemplificador, mas que dialoga muito com a teoria, né? Me parece, assim. E ali também o quanto que as idas e vindas do Theo na rede, enquanto dá para visualizar as linhas duras que tem ali no funcionamento, né? E que isso pôde ser visualizado e pôde ser modificado através da cartografia. Que bom que vocês conseguiram. Alguém quer fazer algum comentário, gente, da turma? Sim. Eu que saí. É interessante observarmos que esse último artigo, o sujeito vê na necessidade da pluralidade do atendimento, né? Enquanto o artigo anterior a gente via que o trabalho foi pensado na multiplicidade, né, dos profissionais, aqui é o contrário, é o sujeito que tem necessidade, né, desse atendimento plural, né, e a gente percebe aí que, quer queira, quer não, houve aí essa necessidade de experiências. Mas aí, Antônio, ao mesmo tempo, você tem razão, que vai traçando redes através disso, eles vão também analisando como que o cuidado circula ali, né? Porque eu vejo, realmente, eles pegam um caso, o caso do Theo, que tem bullying, mas eles vão traçando como é que isso... gente, a minha câmera... Oi. Eles vão traçando como é que isso vai mapeando mesmo as linhas daquele lugar, daquele território, do cuidado, né? Que tipos de cuidado que estão envolvidos ali, porque o sujeito precisa de cuidado. Mas olha para vocês verem, gente, a ênfase nas relações, mais do que nas pontas que eu falo para vocês, mas assim, o que passa? Tanto que tem uma primeira entrada no serviço que não deu, né? Não deu certo, assim, e depois tem toda a sensibilidade da gente, né? Como que eles reconstroem isso, e mapeando mesmo o cuidado cansado, o cuidado ativo, enfim, né? Alguém quer fazer alguma outra colocação? Hoje nós tivemos uma apresentação um pouco conturbada, né? Com as internets nos boicotando. Mas, ao fim e ao cabo, acho que deu certo, né? Cadê vocês? Cadê os meus alunos? Onde é que eles foram parar? Roberta, estamos aqui. Graças a Deus, porque eu já estava aqui pensando, meu Deus, sumiram todos.
Eu queria parabenizar o grupo, Roberta, foi muito explicativo, os dois grupos, mesmo com os problemas de internet, foi muito bom conseguir entender tudo que eles tinham para passar e dar uma visão diferente para a gente, né? Semana passada o meu grupo foi sobre educação e eu tenho uma visão da educação por trabalhar na educação. E tinha muitas dúvidas do funcionamento do SUS, como que era esse funcionamento das políticas públicas, de como era esse receber a pessoa, essa acolhida. Então, os dois grupos conseguiram trazer uma explicação muito bacana e dar uma visão do que realmente é tudo isso. Eu achei muito bom. Ah, que bom. Que bom. Tá vendo? O trabalho de vocês não foi em vão. Semana... Mais alguém quer falar, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu já mandei no grupo do WhatsApp o texto, né? Eu tenho o livro, que eu tenho ele... não tem só o capítulo, a gente vai ler um capítulo, e aí nós vamos fazer a discussão do texto, vamos voltar a ler, voltar a estudar agora algum texto teórico, e aí o Cristiano falou, no dia 1º nós vamos ver um filme, porque eu vou dar uma aula, né, antes, na semana anterior, e no dia 1º nós vamos ver um filme para nos inspirar e falar para os nossos corpos sem órgãos, e nós vamos aplicar essa noção, gente, nós vamos fazer um coletivo e nós vamos aplicar uma leitura coletiva, isso. E eu vou fazer um pequeno roteirinho, não é trabalho, é para ver o filme, é para relaxar, é para não ter um aprendizado cansado, é para ter um aprendizado vibrante. Então, nós vamos ver esse filme, porque o dia que vocês deram do cinema, eu lembrei, e aí eu resolvi usar ele. É isso mesmo, vai ser uma coisa. E aí nós vamos pegar a leitura da subjetividade para a esquizoanálise e vamos fazer. Nós vamos pegar 3 personagens do filme e vamos ver essas linhas e tentar ver o que desse de invisível deslocou. Sim, Cristiano, você vai ver de novo, porque nós vamos ver com esse olhar. Eu vou fazer um roteirinho, não vai fazer nada escrito. É só para pensar, que é o que a gente vai discutir. Já vi todos dele, Cristiano, eu adoro ele, assim, eu acho ele super esquizo. Então, nós vamos inspirar para a gente também ficar um pouco mais leve, para a gente esparecer, para a gente apostar na vida, né? Eu acho que é importante, assim, nesse momento. Eu mudei a aula do dia 1º. A aula do dia 1º ia ser uma coisa assim, a gente ia discutir, Alexander, tudo... Deixa eu escrever aqui. É esse o filme. Não, mas isso é só dia 1º. Eu vou lembrando vocês. Agora nós vamos estudar, nós vamos ler o texto para a semana que vem. É um texto bem mais palatável que O Corpo Sem Órgãos, do Mil Platôs. Esse é um livro, a Claire Parnet, gente, ela é jornalista. E ela foi aluna de Deleuze, e ela fez esse livro, chama Diálogos. Ela gravou... e ela fez uma coisa maravilhosa. Vocês têm que ler, junto com Deleuze. Vê isso aqui na internet, gente. Ela fez esse abecedário, ela fez esse livro. Ela teve conversas com Deleuze e fez esse livro, que chama Diálogos, e ela gravou esses vídeos onde ela falava assim, de amor. Aí o Deleuze falava, é bom que vocês vão conhecer o Deleuze e vocês vão ver ele falando, é um abecedário, assim. É muito legal, vejam, quem é professor, veja o P de professor. É muito legal para vocês se inspirarem, vocês acham na internet, ok? Então, vamos terminar a aula de hoje? Vamos? Tchau? Podemos despedir? Dá tchau para mim no microfone para eu poder escutar vocês. Porque senão fica achando que eu estou sozinha. Tchau,
Tchau, Roberto. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Roberto. Tchau, queridos. Boa semana. Tchau, tchau. Roberto. Tchau, colega. Tchau.